Olá pessoal, nesta aula vamos aprender como resolver inequações polinomiais. Eh, as inequações polinomiais têm sido alvo de vários erros, ou seja, normalmente quando o pessoal está diante de uma inequação, tendo em conta as condições dos intervalos, maior, menor, acaba cometendo certos erros. Aqui vamos aprender uma regra simples e vai ajudar muito na resolução de várias inequações, tanto fracionárias entre outras. Vamos aqui analisar. O nosso objetivo, o nosso foco, teremos que resolver essa inequação, mas antes vamos aprender mais ou menos algumas regras teóricas, que é para podermos irmos para a prática. Sem mais delongas, para resolver uma inequação, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos analisar o polinômio e, por sua vez, esse mesmo polinômio, nós vamos analisar o coeficiente do termo com maior grau. Nesse caso, aqui se formos para ver, né, o nosso polinômio genérico, o termo com maior grau é x elevado a n e esse mesmo coeficiente a n, nós vamos garantir que esse coeficiente seja maior que zero e depois o que é que nós vamos fazer? Se as raízes deste mesmo polinômio forem diferentes, no caso, vamos ordená-las, né? Ordená-las de ordem crescente, nesse caso, da menor a maior. E, por sua vez, o que é que nós vamos fazer? Vamos escrever esse mesmo polinômio numa reta. Nós vamos aqui numerar, esse vai ser o valor maior, né? Aqui será mais infinito. O valor maior será Rn. Depois temos aqui o Rn menos 1, que é a segunda raiz. Depois vai aparecer o Rn menos 2, o Rn menos 3, entre outras raízes, né? Até no menos infinito. Ou seja, vamos começar do menos infinito e vamos fazer o quê? Vamos ordenar essas mesmas raízes. Agora, o que é que nós vamos fazer? Qual é o segredo? Depois de nós ordenarmos a mesma raiz, as raízes, o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar para o termo independente, ou para o termo da variável com maior grau, nesse caso, para o termo de maior grau, vamos olhar para o seu coeficiente. Se o seu coeficiente, nós garantirmos que nesta equação o seu coeficiente é maior que zero, o que é que nós vamos fazer? Vamos logo começar por alternar o sinal. Ou seja, vamos começar a colocar sinais a partir do Rn até mais infinito. Vamos começar sempre, atenção, se o coeficiente do termo com maior grau for positivo e as raízes forem diferentes, nós vamos ordenar essas mesmas raízes e depois o que nós vamos fazer? Vamos alternar o sinal começando com o sinal mais aqui no mais infinito e vamos alternar menos, mais, menos, mais. Então, alternando isso aqui, né? Depois de nós alternarmos os sinais, o que é que nós vamos fazer? Depois de nós alternarmos esse mesmo sinal, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter em conta o nosso polinômio. Se aqui for maior, né? Maior, o que é que nós vamos fazer? Vamos escolher os intervalos que são de sinal positivo. Nesse caso, para essa inequação, o que é que nós teríamos? Teríamos como solução de Rn até mais infinito, intervalo aberto, por quê? Porque aqui é apenas maior, se fosse maior ou igual, seria fechado, né? Este intervalo de Rn2 até Rn1, n-1, também seria uma solução. E vou marcar aqui, né? No caso, se fosse maior, a solução seria esse intervalo e esse intervalo. Se fosse menor, se aqui tivesse menor, o que é que nós vamos fazer? Íamos escolher os intervalos que são de sinal negativo. Nesse caso, essa seria a solução. Nesse caso, a solução estaria aqui nesse intervalo. E aqui, a solução estará aqui
nesse intervalo. Se fosse menor ou igual, se fosse aqui menor ou igual, é só escolher os intervalos com sinal negativo e fechar nos seus extremos. Isso tudo é importante para a resolução de uma inequação. Sem mais nada, vamos analisar um exemplo bastante simples. Se tivermos aqui um exemplo, né? X ao quadrado mais 3x mais 2, nesse caso, maior ou igual a zero, é um exemplo muito simples. O que é que nós vamos fazer? Muita gente tenta aí fazer coisas, mas é bem simples. O que é que nós vamos fazer? Primeiro vamos fatorizar esse mesmo nosso polinômio. Atenção, temos que fatorizar primeiro, que é para tirarmos as raízes, né? Ou se já sabem as raízes, podem calcular por qualquer método, mas eu sugeria para, nesse caso, tirar as raízes, vamos fatorizar, né? Fatorizando aqui de lado, x ao quadrado mais 3x mais 2 maior ou igual a zero, né? Se formos saber quais são os números que multiplicando dá 2 e somando dá 3, aqui vamos colocar 2 e aqui 1. 1 vezes 2 dá 2 e 2 mais 1 dá 3. Então aqui x, aqui x. X vezes 1, x. X vezes 2, 2x. Somando 3x. Esse 3x é o termo que está aqui, o termo que está no meio. Então, a nossa fatorização para esse polinômio será x mais 2 e x mais 1. Então, vamos escrever esses fatores aqui. X mais 2 e x mais 1 maior ou igual a zero. Ok, temos aqui os fatores, tal como nós vimos aqui na regra. O que é que nós vamos fazer? Vamos tirar as raízes. Quais são as raízes desse polinômio? Vamos igualar, né? Nesse caso vai ser x, para tirarmos as raízes, né? Para tirarmos as raízes, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que pegar, aplicando a lei do anúncio do produto, que diz que um produto só é nulo quando um dos seus fatores forem nulo. Então, nesse caso, vamos ter x mais 2 igual a zero, né? Para isso ser igual a zero, x tem que ser igual, esse passa no outro membro, menos 2. Essa é uma raiz. Vamos tirar outra raiz, x mais 1 igual a zero. Para isso aqui ser igual a zero, o que nós vamos fazer? Vamos passar esse 1 no outro membro, x igual a menos 1. Quem não entendeu esse processo, assista nossas aulas de equação de primeiro grau, tem lá esse todo o procedimento. Agora, o que é que nós vamos fazer? Já temos as raízes, que são menos 2 e menos 1. Vamos fazer aqui uma reta real, onde aqui será para mais infinito e aqui menos infinito. O que é que nós vamos fazer? Vamos escrever essas raízes em ordem crescente. O que é que nós vamos ter? Menos 1, menos 2, ou seja, primeiro vamos escrever o menos 2, depois aqui o menos 1, visto que menos 1 é maior que menos 2. O que é que nós vamos fazer? É simples. Vamos para aqui uma casota, né? E olhando aqui na nossa inequação, o que é que eu vejo? Eu vejo que o nosso A, que é o coeficiente da expressão com maior grau, nesse caso do termo com maior grau, é positivo, é 1. E se é positivo, e eu já ordenei as minhas raízes, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui mais, vou ordenar o sinal, mais, aqui menos, aqui mais. Não tem problema, sempre começa com sinal positivo, desde que você ordene as raízes e também garanta que o teu coeficiente do termo com maior grau é positivo. Feito isso, você ordena as raízes e é simples. Agora vamos ver. Aqui diz que é maior ou igual a quê? A zero. Se é maior ou igual a zero, significa que os nossos extremos vão ser fechados, e se é maior, né, mais infinito sempre é aberto, se é maior vamos escolher os intervalos com sinal positivo, que é de menos 1 a mais infinito e de menos 2 a menos infinito. Então, a nossa solução será o quê? Será aberto em menos infinito
até menos 2 fechado, união com quê? Com fechado de menos 1 até mais infinito, aberto. Está resolvido. Atenção que esse aberto, né? Aqui vocês podem representar assim, com esse símbolo, mas eu preferencialmente prefiro representar assim deste jeito. E tá aqui. Esse é nosso primeiro exemplo. Vamos analisar aqui mais um exemplo. Ok, vamos analisar aqui esse exercício, né? Que é menos x ao quadrado menos x mais 6 maior que zero. O que é que diz? Temos aqui esse menos. Nós falamos que na regra o coeficiente do termo com maior grau tem que ser sempre o quê? Tem que ser sempre, aqui na nossa regra, né? O coeficiente do termo com maior grau tem que ser sempre o quê? Positivo. Então, nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos alterar esse nosso sinal. Para nós alterarmos esse sinal, o que é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar por menos 1. Então, menos 1 vezes menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Menos 1 vezes menos x é igual. Esse menos com esse menos vai ser mais x. E mais vezes menos vai ser menos 6. Atenção que numa inequação, quando multiplicamos toda a desigualdade com um termo negativo, o sinal da desigualdade inverte. Nesse caso está maior, invertendo vai ser menor que zero. Ok, está ali. E agora vamos fazer o quê? Vamos fatorizar. Fatorizar, né? Que é x ao quadrado mais x menos 6 menor que zero. Fatorizando será... Temos aqui 6. O que é que nós vamos fazer? Vamos escrever, né? Em fatores. 3 e 2, que são os números que multiplicando dá 6. 3 vezes 2. E aqui vamos escrever x e aqui x. Ok. Agora vamos começar a pensar no sinal. Esse 6 dá negativo. E esse termo que está aqui no meio, né, o termo de x, é positivo. Então, para esse termo ser positivo, o negativo tem que estar aqui no termo de menor valor absoluto. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. E vamos fazer o sistema cruzado. X vezes 3 dá 3x, ok? X vezes menos 2 dá menos 2x. Isso somando 3x menos 2x, quanto é que dá? Dá x. E este termo é o termo aqui do meio. Então, nesse caso, os fatores vão ser x mais 3 e x menos 2. Esse mesmo fator, então, vamos escrever aqui. X mais 3 e x menos 2 menor que 0. Ok, está ali. O que é que agora vamos fazer? Vamos tirar as raízes. Até as raízes aqui já são visíveis, né? Se quiseres ganhar tempo, o que é que vais fazer? Já vais analisar aqui. Aqui a raiz é que é menos 3 e aqui é 2. Mas vamos fazer aqui passo a passo. Para isso aqui dá 0, né? Tirando as raízes, né? Que é x mais 3. Teremos que igualar a 0. E resolvendo essa inequação, né? Essa equaçãozinha só será igual a 0 se x mais 3 for igual a 0 ou x menos 2 for igual a 0. Por sua vez, x igual, esse 3 passa com sinal negativo, menos 3, essa é a primeira raiz, ou x igual a 2, essa é a segunda raiz. Ok, as raízes são diferentes, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa reta de sinais. Aqui será mais infinito e aqui menos infinito. Vamos ordenar. Como é que vamos ordenar? Primeiro o menos 3, depois o 2. Vamos fazer aqui as nossas casinhas. Isso já depende do cliente, né? Que é até mais infinito. O que é que vai ser? Bom, sem se preocupar, vamos escrever mais, menos, mais. Por quê? Porque nós ordenamos as nossas variáveis e garantimos que na nossa inequação o coeficiente do termo de maior grau é quê? É maior que 0.
Então, depois feito isso, o que é que nós vamos fazer? Analisando a nossa inequação, que agora já é esta aqui, que está menor, esta aqui que está menor, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter em conta esse menor e vamos escolher o intervalo em que temos um sinal negativo. Nesse caso é o quê? É esta aqui, que é de menos 3 a 2. Como é menor, os nossos extremos são o quê? São abertos. Então, a solução para essa nossa inequação seria de quê? Seria aberto em menos 3 até quê? Até 2 aberto. Está resolvido. Muito simples como isso, já não sei. Então tá ali. Essa é uma forma mais simples de vocês aprenderem a resolver inequações. Perguntem, vão ver que serão respondidos. Vão na minha conta do Facebook. Será muito bom.